110 mil dólares no Bitcoin já é o nosso ponto de resistência, onde a gente já deve vender? Bom, para mim ainda não. Eu acredito que a gente vai subir um pouco mais, mas a gente vai analisar alguns dados, vou te explicar como que é o meu posicionamento nesse momento, como que eu faço para proteger o meu capital, para garantir o lucro que eu já fiz nessa movimentação. Lembrando, a gente efetuou compras lá nos 101 mil dólares no Bitcoin recentemente. E a alta, ela começa a ser expressiva para o nosso capital. Então a gente já tem que proteger esse dinheiro. Para que a gente não devolva 100% do lucro para o mercado. Afinal de contas, se a gente devolver 100% do lucro para o mercado, significa que a gente trabalhou de graça durante esses dias. Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando para o Bitcoin em um gráfico de 4 horas, a gente está vendo que ele bateu uma região de sobrecompra, uma região onde um risco ele começa a se elevar. Acredito que a gente pode ver uma divergência aqui antes da gente formar um real topo, tá? Vejo que a gente tem espaço ainda para subir, vou te explicar o porquê que eu acredito que a gente ainda tem espaço para subir, mas eu não vejo essa região aqui como sendo uma região de finalização de movimento. Sim, ela é uma região que ela tem um início de distribuição. A gente começa a ver pela história que os candles nos contam. Se a gente descer para um gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente já consegue verificar um topo duplo com divergência dentro do gráfico de 1 hora. Só que, obviamente, eu não tomo decisões em cima de gráfico de 1 hora. As maiores decisões que eu tomo, elas são em cima de gráficos de 4 horas. Entendendo isso, entendendo que a gente já está em uma região de alto risco, aqui, por mais que ainda para mim não seja a finalização de um movimento, já é uma região onde eu protejo os lucros que foram feitos exatamente aqui, exatamente nessa compra, no fechamento desse candle aqui. Não acredita? Tem um print lá dentro da carteira rumo ao milhão, quando nós fizemos umas compras de 70% da carteira em 101.750. Olha o print aqui na imagem dentro da carteira rumo ao milhão. Tá aqui o registro para aquelas pessoas que não acreditam. A gente efetuou as compras. Eu e os meus clientes efetuamos as compras exatamente aqui. Depois que a gente vê essa movimentação acontecendo, tá? Já tem um lucro expressivo aí de 8% em questão de 5 dias. Para mim não tem nenhum investimento que pague isso, por isso que eu prefiro muito mais cripto do que outros mercados. E quando a gente fala das altcoins, entregam resultados muito maiores. Mas um fato é que eu já não devolvo esse lucro para o mercado. Mesmo que o mercado ele comece a reverter, eu já tenho pontos de definição de stop gain, ou seja, pontos que já há uma proteção desse meu capital. Olha só, stop loss é quando você para uma operação no prejuízo. Stop gain é quando você para uma operação no lucro. E se tem uma coisa que eu adoro trabalhar é com técnicas de stop. Eu sou um cara que gosto muito de ter stops curtos, ou seja, eu sou estopado várias vezes, mas essas várias vezes ela me dá um stop de 1%, por exemplo, de uma carteira no total. E quando eu tenho um acerto, eu tenho um acerto muito maior em termos de porcentagem. 5 dias, Bitcoin já entregou, por exemplo, 8% de lucro. E quando a gente começa a subir, eu começo a trabalhar com stop gain, ou seja, eu começo a subir aquele stop que estava em loss para pontos de gain. Obviamente que esses pontos de gain eles são estruturados, pontos técnicos, por exemplo, que se acontecer uma falha nesse suporte, por exemplo, a gente está em uma reversão de tendência, eu saio do mercado, saio com lucro. Por que que eu utilizo essa técnica? Porque se o mercado ele reverter sem que eu consiga antecipar uma reversão de topo, por exemplo, nesse momento eu não estou visualizando aqui como sendo o final de uma movimentação, estou vendo o início de uma distribuição, mas eu estou contando com uma divergência no RSI, que seria um topo mais baixo no RSI, enquanto o preço ele vai fazer um topo mais alto que esse topo que nós temos aqui. Eu estou contando com isso nesse presente momento. Pode ser que conforme a gente vai tendo os dados dessa região aqui, a gente começa a visualizar que não, aqui é uma região de distribuição. Mas caso seja uma distribuição rápida e o mercado ele volte aqui de uma maneira bem relevante, bem expressiva,
obviamente o stop gain ele vai fazer com que eu saia do jogo com lucro no bolso. E assim eu preservo todo o patrimônio, todo o capital que foi feito ao longo dessa multiplicação. Quem não trabalha com stop gain pede brincadeira na tomateira. Quem não trabalha com stop gain sempre está devolvendo o seu lucro para o mercado, beleza? Porque sempre que o preço está subindo, a gente sempre vai contar que a alta ela vai mais para frente. Bom, por que eu conto que a alta ela vai mais para frente? Quando a gente olha para as regiões de preço barato, preço caro, baixo risco, alto risco, linha dourada, linha verde, a gente ainda não chegou na linha verde aqui em cima, ou seja, a gente ainda tem espaço para poder subir, até que o preço do ativo ele se torne muito caro para que os traders tomem posições. Por conta disso, eu vejo que a gente ainda tem margem para poder subir. Se a gente olhar o mapa de liquidação, tem muita liquidação para acontecer ainda das pessoas que estão apostando em short em 110 mil dólares. Na verdade, em 111 mil dólares tem muito mais liquidações para acontecer. Essa acaba sendo uma região que para mim poderia constituir essa divergência dentro do RSI, tá? A gente vem aqui em cima, capturar toda a liquidez e depois voltar de uma maneira bem expressiva. Caso isso aconteça, eu irei distribuir essas posições que foram compradas dentro da carteira rumo ao milhão. Afinal de contas, minhas carteiras não são carteiras engessadas. Eu não sou holder de Bitcoin e muito menos holder de shitcoin. Eu simplesmente sou um especulador do mercado cripto. Estou aqui para fazer dinheiro e ponto final. Se eu tenho 1.000 dólares na mão, meu foco é multiplicar esses 1.000 dólares e não acumular bons projetos. O meu foco é pegar esse dinheiro que foi multiplicado e transformar isso em patrimônio, para que eu possa prover segurança, liberdade e conforto para minha família e para mim também. E eu preciso fazer isso através do dólar, beleza? Entendendo isso, entendendo que eu estou pronto para distribuir em algumas regiões, obviamente aqui eu não estou comprando nesse momento porque eu já vejo que a gente tem um risco elevado, tá? Vou aguardar por correções para poder tomar decisões em outros ativos. Por exemplo, quando a gente olha para Ether, a gente está vendo o Ether fazendo o rompimento daquela sua lateralização. Esse rompimento ainda não foi confirmado, tá? Mas isso daqui acaba abrindo margem para que a gente tenha interesse em investir em altcoins. Mas acredito que vai ser um pouco mais difícil o Ether fazer o rompimento dessa região se o Bitcoin ele não romper essa região aqui dos 110 mil dólares. Caso a gente veja esse rompimento, a gente vai ver Ether sim subindo ali de uma maneira mais expressiva. Mas estamos em uma região onde eu prefiro aguardar o Bitcoin. Qual que é essa região? Região de all-time high. Enquanto a gente não romper essa região de all-time high aqui, eu prefiro ficar numa posição mais conservadora, que é uma carteira mais concentrada em Bitcoin do que em altcoins. Porque uma rejeição dessa região aqui é uma queda super rápida dentro das altcoins e até mesmo dentro do Ether. É uma queda que machucaria bem um portfólio, tá? Por isso eu prefiro aguardar um pouquinho mais. E se a gente for olhar ali para Ether, por exemplo, preço barato, preço caro, baixo risco, alto risco, estamos na linha verde aqui em cima, diferente do Bitcoin que nós temos espaço para subir. Ether acaba estando em uma região onde ele já vai enfrentar resistência. Enfrentando essa resistência na linha verde, fazendo um rompimento de uma lateralização, isso daqui me dá aquele cheirinho de falso rompimento. Não quero apostar a favor desse rompimento, prefiro apostar contra esse rompimento. O que seria para o Gui Telles apostar contra? Simplesmente vender as posições de Ether se eu tivesse posições de Ether nesse momento. Mas eu não tenho posições de Ether. Eu preferi concentrar todas as minhas posições em Bitcoin no último fundo que nós formamos, que foi o fundo dos 101 mil dólares. Ali eu tomei uma decisão de me expor drasticamente em Bitcoin, não ter altcoins nesse momento, até que a gente faça esse rompimento do all-time high. Depois que a gente fizer esse rompimento do all-time high, eu faço essa entrada nas altcoins. E eu vou te explicar o porquê que eu vou fazer essa entrada mais lá na frente, beleza? Mas quando a gente olha aqui para Ether, a gente vê Ether esticado. Quando a gente olha para Link, a gente também vê que Link está na linha verde lá em cima. Ou seja, nós estamos com alguns ativos já mostrando uma região de alto risco. Por isso, eu prefiro ser um pouco mais conservador, continuar com uma posição altamente exposta em Bitcoin, que é uma carteira ali com 75% em Bitcoin nesse momento, mas trabalhando já com stop gain dentro dessa carteira. Porque olha só,
Se a gente olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, o patrimônio ele vem performando de uma maneira bem expressiva, tá? Aqui a gente está olhando, por exemplo, para um patrimônio que ele é sólido, um patrimônio que ele aumenta ao longo do tempo. E ele só aumenta ao longo do tempo, ele não sente essa volatilidade do mercado cripto de quedas, porque a gente utiliza estratégias de proteção. Dentro das estratégias de proteção estão distribuições em região de topo, está stop gain também em todas as operações que a gente vai abrir, e também está o nosso foco em rotação de capital nos momentos certos. Olha só, nesse ciclo que nós estamos vivenciando, está sendo muito difícil operar as altcoins, aquelas pessoas que estão rodando altcoins, acreditando em bons projetos, acreditando que ENA, que Solana, que qualquer coisa vai ser a próxima revolução da Web 3.0. Essas pessoas, elas sabem bem que elas estão se machucando e se machucando muito, principalmente no ano de 2025. Durante esse ano, a melhor coisa que a gente faz é tradear as altcoins no momento certo, no momento que o mercado ele está certeiro, favorável para cima, quando a bússola está apontando que nós vamos ter novas altas. Quem que é essa bússola? Exatamente o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin está dentro dessa região de all-time high, que é uma região de resistência, a gente deve ser um pouco mais cauteloso, tá? E a gente deve ter mais exposição quando a gente romper essa região, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente sempre deve focar na ponta da venda para que a gente preserve o nosso patrimônio, para que a gente proteja aquele dinheiro que nós fizemos. Olha só, carteira rumo ao milhão está muito acima do seu all-time high de dezembro de 2024. Se a gente olhar, por exemplo, para o Bitcoin em relação a dezembro de 2024, ele está apenas 1%, 1,5% acima do seu all-time high de dezembro de 2024. Isso porque desde lá a gente está vendo o mercado com muito mais dificuldade. Se a gente for considerar Ether em relação ao topo de dezembro de 2024, a gente sabe que Ether está abaixo do topo de dezembro. Olha só, a Ether está 30% negativo em relação a dezembro. E quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão, nós estamos bem acima do patamar que nós estivemos em dezembro. Isso por conta das estratégias de proteção. Eu não sei se você lembra, mas dentro da carteira rumo ao milhão, nós fizemos vendas de Ether em 3.600, ou seja, o ativo ele ainda continua abaixo da região de venda que nós fizemos de Ether. Todas as altcoins, elas continuam abaixo da região que nós vendemos em dezembro. Só que, obviamente, a gente surfou algumas movimentações de alta em algumas altcoins quando a gente teve a retomada. Essa alta do Ether aqui, a gente não pegou, mas tudo bem, porque a gente capturou essa movimentação em outros ativos, ativos que entregaram retornos muito bons também. Bom, por que eu falo para você que a gente pode aguardar com que o Bitcoin faça um rompimento desse seu all-time high para a gente investir nas altcoins? Porque esse gráfico aqui ele nos mostra que o capital ele ainda não rotacionou para as altcoins, ou seja, significa que as altcoins elas estão subindo, sim, elas estão subindo, mas sem grandes quantidades de capital vindo do Bitcoin para esses ativos. E quando esse capital ele ainda não vem, significa que a gente ainda tem uma grande concentração de capital no Bitcoin. E a gente pode esperar essa rotação do capital. Essa rotação do capital é quando a gente tem uma tranquilidade maior de investir nas altcoins. Olha só, a gente teve uma grande rotação acontecendo nesse período aqui de 2024, que foi novembro, um excelente período onde a gente capturou várias multiplicações dentro da carteira rumo ao milhão, aonde a gente teve, por exemplo, o Velo, que entregou 250% em questão de 2 dias ali, aonde a gente olha durante essa movimentação aqui, que capturamos também a XBT, Ronin, que entregaram 30% de multiplicação ali em questão de 3 dias. E agora, quando a gente olha, o capital ele ainda não está rotacionando para as altcoins, então a gente ainda tem um espaço de tempo, uma janela ainda a ser pensada. A gente pode aguardar um mercado um pouco mais para que o Bitcoin ele ganhe força, ele faça o seu rompimento. Quando ele fizer esse seu rompimento, ele estiver descobrindo uma nova máxima histórica, aí a gente tem muita margem para poder investir dentro das altcoins sem grandes riscos. Olha só. A minha função como investidor, ela não é comprar o ativo barato nem vender o ativo caro. A minha função como investidor é comprar o ativo com baixo risco e vender o ativo com alto risco. Em boas partes das movimentações, a gente acaba comprando ativo barato e vendendo caro, mas saiba que isso é uma consequência da decisão do
risco, comprar com baixo risco e vender com alto risco. E quando eu falo sobre rotação de capital dentro das altcoins, eu não estou esperando o preço mais barato das altcoins, eu não quero o preço mais caro, vendendo o preço mais caro das altcoins. Eu não quero nem o rabo e nem a cabeça do peixe. Eu só quero a metade do peixe, que é a parte mais saborosa. Essa parte mais saborosa do peixe é quando a gente tem um baixo risco. E quando a gente tiver esse baixo risco, bomba, ali é o momento da gente rotacionar o nosso capital para capturar uma movimentação rápida dentro das altcoins e já retornar de volta para patrimônios mais estáveis, que seja para o dólar, seja para o Bitcoin, seja para o ouro, seja para qualquer outro ativo. Mas entenda, o jogo das altcoins ele é muito mais complexo nesse ciclo. Cara, se você está comprando bons projetos e rodando, você sabe que você está no prejuízo. Se você tem uma carteira totalmente exposta em altcoins, acreditando que Bitcoin e Ether está caro e que você precisa comprar ativos nos centavos para que você chegue nos seus milhões, você sabe que o gráfico da sua carteira, o gráfico do seu patrimônio, não é assim para cima. Você sabe que o gráfico da sua carteira ele parece um batimento cardíaco, aonde você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, e uma janela longa de tempo você está no 0 a 0 ou até mesmo no prejuízo, porque você está acreditando nas promessinhas fáceis que vão te enriquecer, que você vai investir R$ 1.000, vai transformar aquilo em R$ 1.000.000. Olha só, em um ciclo de contração monetária, que é o ciclo que nós estamos vivenciando hoje, é muito mais complexo de você fazer dinheiro. Dentro de um ciclo de expansão monetária, meu caro, você faz dinheiro com qualquer coisinha, até com moedinha de cachorrinho. Mas, em um ciclo de contração, as coisas são muito mais difíceis, o dinheiro ele está mais escasso, você precisa ser mais profissional e mais estratégico, tá? Entenda que investir nos momentos certos é muito mais vantajoso do que você tentar brincar aí com a sorte nas altcoins. Bom, eu sei que muitas pessoas olham para a dominância do Bitcoin, tá? E quando as pessoas veem a dominância do Bitcoin caindo, elas já se animam com as altcoins. E realmente, quando a gente tem a dominância do Bitcoin caindo, a gente vê as altcoins performando muito bem. Mas uma coisa que é fundamental de acontecer é que enquanto o Bitcoin, que é a linha laranja aqui, estiver rompendo uma região de all-time high, que foi o movimento que nós fizemos em meados de 2024, é importante que a dominância do Bitcoin ela esteja subindo junto. É importante que a dominância ela caia quando o Bitcoin encontrar um novo patamar de preço. Veja, a gente tinha um topo sendo aqui nos $73.000 e veja que a dominância começa a cair quando o Bitcoin chega em $98.000. Isso é um movimento bem saudável. A dominância do Bitcoin começar a cair antes da gente encontrar um novo all-time high, igual aqui nos $104.000, não é muito positivo. A gente precisa de que a dominância ela continue indo para o Bitcoin para que ele consiga romper o all-time high. Olha só, nós temos o Bitcoin como a nossa bússola do mercado, nós precisamos que ele puxe à frente do mercado, nós precisamos que ele desbrave um novo território, que ele vá na nossa frente. Se a gente tirar a energia dele, combustível dele, capital dele, a força dele, a gente está fazendo com que a nossa bússola ela tenha menos pressão nesse jogo. E a gente precisa dessa pressão para ele descobrir um novo all-time high. Esses momentos de rotacionar o capital para as altcoins antecipando o rompimento do Bitcoin não é muito favorável. Por conta disso, eu também começo a trabalhar com estratégia de proteção já aqui. Por conta disso, eu começo a subir o meu stop para stop gain. Por conta disso, eu já começo a me preparar também para movimentos de reversão, porque isso acaba não sendo muito saudável. A gente precisaria ver um movimento de entrega da dominância do Bitcoin para as altcoins quando o Bitcoin estiver em um novo patamar de preço. Antes disso acontecer, acaba sendo um alto risco para o próprio mercado, tá? Porque saiba que se o Bitcoin espirrar, a gente vai ver as altcoins abrindo o alçapão dentro do poço e vai ver alguns andares para baixo desse alçapão. Entenda, altcoins elas não têm fundo. A gente precisa que o Bitcoin se mantenha estável, em alta, se estabilize em um novo patamar de preço para que a gente surfe boas movimentações de altcoin season. Se você quiser estar junto comigo nessa jornada, se você quiser receber na tela do seu celular aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, se você quiser receber as minhas estratégias na tela do seu celular,
Se você quisesse que eu te mandasse uma mensagem igual a essa aqui, avisando que eu estava comprando Bitcoin em $101.750, com esse print aqui, você poderia ter recebido isso na tela do seu celular. Tudo isso acontece dentro da carteira Rumo ao Milhão. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, analiso o mercado junto com a minha empresa, engenharia de dados, tomo uma decisão de compra ou de venda e você recebe uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu estou fazendo. Você só precisa copiar e colar as minhas operações. Dessa maneira, você vai ter os mesmos resultados que eu. Resultados que é exatamente esse gráfico aqui. Esse gráfico é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, onde ele segue uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Ou seja, eu continuo trabalhando, continuo investindo dentro dessa carteira. Eu faço aportes com recorrência nessa carteira. Eu multiplico esse dinheiro, eu preservo esse dinheiro, aquilo que eu continuo aportando com aquilo que eu preservei, eu vou multiplicando e assim a gente vai construindo uma bola de neve, uma jornada até o milhão. Essa carteira é a carteira que eu vou entregar para o meu filho. Essa carteira ele está seguindo a mesma jornada que me fez, Gui Teles, chegar nos meus múltiplos milhões, aonde você tem a oportunidade de copiar e colar todas as decisões dessa carteira. Se você quiser, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Aqui eu te explico o que ela é. Basicamente, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui eu vou te explicar que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber essas notificações de compra e de venda na tela do seu celular, daquilo que eu estou fazendo. Você só precisa fazer igual. Você não precisa ter conhecimento em análise técnica, nem mesmo em análise on-chain e nem mesmo ter acesso aos indicadores que eu tenho. Você só precisa pegar o resumo de tudo isso, que é uma decisão de compra ou uma decisão de venda. A carteira Rumo ao Milhão não é uma carteira engessada, é uma carteira totalmente dinâmica que utiliza de estratégias de proteção. Utiliza de estratégias focadas em acúmulo de patrimônio. Ela não é uma carteira de festinha, de oba-oba, de geminha, de investir R$1.000 e ter R$1 milhão em questão de alguns dias. Não. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira para a construção de um patrimônio, ou seja, de um castelo de pedra e não um castelo de areia. E eu não sei se você sabe, dá muito mais trabalho e leva muito mais tempo para você construir um castelo de pedra do que um castelo de areia. Só que um castelo de pedra, ele vive ao longo do tempo, beleza? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas eu estou todos os dias da semana analisando o mercado aqui para você, te explicando qual que é a minha estratégia, te explicando como que eu faço toda a gestão dos meus portfólios, como que eu utilizo as minhas técnicas e como que é o meu controle emocional também. Se você quiser ter as minhas decisões, você pode ter elas dentro da carteira Rumo ao Milhão. Decisões que eu venho te mostrando que elas são extremamente lucrativas. As decisões da gente ter vendido, liquidado as posições em dezembro, ter surfado algumas movimentações de alta recentemente nas altcoins que entregaram 30% em questão de alguns dias. O nosso patrimônio ele está em all-time high, sendo que Bitcoin ele está em 1,5% acima do all-time high de dezembro. A Ether está com uma desvalorização de 30%. Eu sei que nesse momento poucas pessoas têm uma carteira com um all-time high em relação a dezembro. A maioria das pessoas elas estão recuperando o prejuízo que elas tiveram em dezembro. Isso significa que essas pessoas trabalharam 2025 inteiro de graça, porque a gente já passou aí metade do ano e essas pessoas ainda não conseguiram recuperar o seu dinheiro, beleza? Se você quiser que eu faça toda essa gestão, você só copia e cola, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!